tentar conversar um pouquinho com vocês sobre esse projeto, tá? Então, eu inicio a minha fala cumprimentando, em primeiro lugar, a professora Neuza Inês Philips, que é orientadora do curso Gramática do uso do português no contexto acadêmico, estudo de aspectos gramaticais e suas nuances. E cumprimentando a toda a equipe com alunos e professores, né? A Vitória França Albuquerque, Caroline Prestes, Ken Guzmão, Débora Santos Oliveira e Priscila Ferreira de Alessio. Em nome da equipe do projeto de extensão Articulação, PPG Letras e Comunidade, cursos de atualização e capacitação em Linguística e Literatura ministrados pelos mestrandos, eu cumprimento a todos os cursistas aqui presentes e os palestrantes que estarão presentes também durante o curso. Este projeto de extensão é uma proposta de fazermos atividades de inserção social do programa PPG Letras da Universidade do Estado de Mato Grosso, aqui do campus universitário de Sinop. Todo esse conjunto de atividades terá caráter educativo, resultante das atividades de pesquisa do PPG Letras e voltado para o atendimento da comunidade acadêmica e externa à UNEMAT. Todos os cursos do projeto serão com atividades de ensino nas áreas de Linguística e Literatura, ministrados pelos mestrandos sob supervisão direta de um professor orientador. Buscamos nesses cursos que os alunos mestrandos vivenciem a experiência de participarem de atividades comunitárias com seus orientadores e egressos do PPG Letras, na construção e discussão dos saberes acadêmicos. Esta é a nossa primeira experiência online, com ensino remoto, e já está sendo um sucesso desde a abertura das chamadas públicas. Inúmeras inscrições, não somente em Sinop, mas em todo o Brasil e até exterior. O compromisso dos professores de abraçarem essa ideia é que tornou possível o sucesso desse projeto. Quero manifestar meus agradecimentos especialmente aos alunos do PPG Letras, que se empenharam com dedicação para disponibilizar mais um curso de qualificação neste semestre. É um orgulho trabalhar com vocês. Aqui não posso deixar de mencionar a grande participação e suporte que a professora Leandra Inês Eganfredo Santos, na coordenação do PPG Letras, nos proporcionou para que esse objetivo fosse alcançado, meu eterno reconhecimento. É com imenso prazer que irão receber nesta sala, com as mais calorosas boas-vindas, nossos alunos e professores que ministrarão seus cursos, discorrendo sobre as mais diversas temáticas nas áreas da linguística e literatura. E com toda sinceridade, espero ter a oportunidade de cumprimentá-los a todos em um futuro breve. O meu muito obrigada. Cristine. Oi. Eu gostaria de aproveitar para parabenizá-la. Você que nos parabeniza, que nos felicita pelo trabalho, mas obviamente que sem o seu pulso firme, pulso forte aí, nos impulsionando, nós professores e também aos acadêmicos, estes cursos não seriam possíveis. Então, na verdade, os parabéns iniciais devem ser dados a você pela condução dos trabalhos, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, professora Neuza, mas a gente sabe que a equipe do PPG é uma equipe muito forte, muito unida, e que os alunos, né, seguem essa união que os professores têm, né? Eles participam junto desse contexto e abraçam as ideias que nós temos, né? Abraçam as ideias para tornar o PPG Letra cada vez mais visível, tanto no Brasil, não só em Sinop, mas tanto no Brasil quanto no exterior. Então, é com esses cursos que nós tornamos os nossos conhecimentos, socializamos os nossos conhecimentos, os conhecimentos produzidos pelos professores e pelos alunos aqui no PPG Letras, mas também tornamos visível o nosso trabalho mundo afora, né? Então, é muito gratificante trabalhar num programa de pós-graduação que permite que os professores e os alunos, né, façam essa interação acadêmica junto com a sociedade. Ok. Isso nós concordamos plenamente. Eu peço licença, então, para me retirar do curso e voltamos no último dia, né, para a gente conversar sobre os documentos, né, finais do curso e que vocês e que a gente tem que reunir para fechar o projeto de extensão e fechar o relatório do projeto de extensão.
Tá? Eu peço licença, então, para me retirar e desejo de sucesso nesse semestre. Bom dia, prof. Tá. Então, dando continuidade novamente, bem-vindos. Bom dia a todos, para quem ainda não cumprimentei. Então, a partir de agora, nós damos início ao módulo 2. O módulo 2, o principal, é a palestra do professor Leandro, que vai falar um pouquinho sobre os tipos de gramática e a questão da gramática na língua portuguesa. Então, nós gostaríamos de pedir, para quem ainda não enviou a síntese do primeiro módulo, seria muito importante que vocês enviassem, é muito importante, porque nós precisamos fazer uma atividade no final com essas sínteses, e até para conhecer um pouquinho mais vocês, não sei se vocês chegaram a ler o template, mas lá nós pedimos que vocês escrevessem um pouquinho sobre a vida de vocês. Alguns informes gerais antes da palestra. O módulo vai ter uma atividade agora, não vai ser mais uma síntese, e sim vai ser um formulário a partir da palestra e do material que o professor disponibilizou, vai disponibilizar também. Disponibilizou e vai disponibilizar, né? Os certificados, quanto à certificação, nós vamos fazer da seguinte forma: quem cumpriu 75% das atividades vai ter direito a certificado de 60 horas. O que é esse 75%? É cumprir no mínimo 8 módulos. São 10 módulos, então cumprir no mínimo 8 módulos. O curso é composto de 10 módulos, e é isso. Damos início agora ao módulo 2, provavelmente amanhã eu já lanço as questões. O prazo para essas questões vão ser até na sexta-feira, no máximo. São questões bem breves, então vai ser bem facinho de resolver. Agora, então, vou apresentar o professor Leandro. Então, o professor Leandro Silveira de Araújo é professor adjunto 2 no Instituto de Letras e Linguísticas, ILHEL, da Universidade Federal de Uberlândia, UFO. É doutor e mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Unesp Araraquara, instituição em que também se licenciou e bacharelou em Letras, Português e Espanhol. Manteve estágio acadêmico com a Universidade Nacional de Cuyo, Argentina, e foi bolsista CAPES de doutorado sanduíche no Departamento de Filologia Espanhola, da Universidade Autônoma de Madrid, UAM. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em sociolinguística, dialetologia e linguística histórica, atuando principalmente em pesquisa associada aos seguintes temas: estudos descritivos de espanhol, gramaticalização, variação e mudança linguística, história do espanhol e das línguas românicas, estudos contrastivos entre espanhol e português. É líder do grupo de estudos Normale, certificado pelo CNPq. Então, o professor Leandro tem um grupo de estudos, também gostaria que ele falasse um pouquinho sobre. Inclusive, amanhã vai ter uma palestra que o professor fará, gostaria também que ele reforçasse esse convite, e eu comecei a participar do grupo de estudos dele mais ou menos no começo da pandemia, foi em abril, e é muito bom, a gente aprende bastante, então fica aí o convite também. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho também sobre isso. Seja bem-vindo, professor, e uma boa palestra. Bom dia, gente. Obrigado, Priscila, pelo convite, pela apresentação. A Priscila e a Débora, estou vendo aqui também, são presentes dessa pandemia. Tenho dito que, felizmente, algumas coisas boas a gente tem aprendido na pandemia, né? E por exemplo, a possibilidade de nos encontrarmos à distância com pessoas do Brasil inteiro. Então, essa possibilidade permitiu esse primeiro encontro, com a Priscila, com a Débora, que tem participado das reuniões do grupo de estudo, do núcleo de estudos da norma linguística, né? Como a Priscila introduziu, é um grupo que se reúne periodicamente. As nossas atividades começaram em 2018, e o nosso objetivo é refletir um pouco sobre como se dá o processo de normatização da língua, seja essa normatização
por um viés, a gente chama de normal, ou seja, como a sociedade se organiza. A gente vai discutir isso um pouco na conversa, né, de hoje, mas também como a sociedade cria, estabelece referências, padrões de normatização também. Então, a gente estuda isso nas diferentes línguas. A gente discute muito em português, mas o espanhol está muito presente, tem gente que trabalha com italiano, a gente quer estabelecer diálogo com o francês, a ideia é ampliar sempre isso, e vocês são nossos convidados, obviamente. Seria muito bom tê-los com a gente. Se vocês quiserem saber das nossas informações, é suficiente seguir ali pela nossa página no Instagram, que é Norma Linguística, e tem um pontinho depois do li de linguística, formando normale, ponto, e a continuação de linguística. Norma Linguística, não sei se deu para entender. A gente tem um canal no YouTube também para as nossas transmissões, inclusive gostaria de solicitar, se estou vendo que estão gravando, de repente vocês poderiam compartilhar esse vídeo com a gente para publicar lá também. E como a Priscila já comentou também, vou até compartilhar aqui, amanhã a gente tem uma das nossas palestras, a gente está realizando neste semestre, o primeiro ciclo de debates, Língua e Normas, e amanhã a gente vai ter o feliz encontro com... Deixa eu só procurar... para apresentar esse... Só tem uma opção que é apresentar a tela inteira aqui, né? Vocês estão vendo? Sim. Então, ótimo. Então, aqui, inclusive, está o nosso canal no Instagram, nosso YouTube. Então, amanhã, às 15 horas, a gente tem essa palestra por uma norma padrão brasileira para o século XXI, proferida pelo professor Alberto Faraco, certamente conhecido de todos aqui, né? Então, quem tiver disponibilidade nesse horário, organize-se para participar. A transmissão vai ser feita pelo YouTube, ok? Queria cumprimentar e parabenizar pela proposta, mais uma vez, agradecer pela abertura desse espaço, né? A gente sabe que é um curso bem amplo em seus objetivos, eu estava dando uma olhada ali, mas agradeço a toda a equipe, não só a Priscila, quem fez o convite, mas também a Vitória e a Neuza, professora Neuza, que são as proponentes do curso de extensão, né? Muito obrigado por abrir esse espaço para a gente. A gente sabe que esse momento é um momento difícil, a gente está desenvolvendo a experiência no ensino remoto. Alguém disse que essa é a primeira experiência aí, eu não sei se vocês já tiveram outras. A gente tem se adaptado, como já disse, tem coisas positivas, mas também tem coisas negativas. E dar uma conferência à distância tem uma peculiaridade. A gente tem muita dificuldade em avaliar o nosso público. Então, a gente não sabe se o pessoal está ouvindo, se o pessoal está bocejando. Então, já vou até fazer um convite. Aqueles que puderem, eu sei que isso vai pesar um pouco a sala, mas aqueles que puderem ligar o webcam, eu agradeço, porque eu consigo ver a cara de vocês. Lógico que a gente sabe também que uma das especificidades desse momento é a gente conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, enquanto está ouvindo o cara lá falando, a gente aproveita e faz a faxina, a gente aproveita e fura a parede da casa. Eu mesmo já entrei numa dessa. Então, quem puder colocar a carinha aí, eu agradeço. Pelo menos eu não me sinto aqui sozinho. E a todo momento, se vocês quiserem interromper, fazer perguntas do que eu estou falando, se não fizer sentido também, por favor, me interrompam, tá? Então, a conversa de hoje tem esse título. Vocês estão vendo? Acho que sim, né? Perfeito, uhum. Perfeito, então. Então, a gente vai falar sobre norma, gramática e ensino. Então, a ideia é articular esse conceito de norma linguística, que vai muito além do conceito de gramática, mas que também se estabelece numa relação com a ideia de gramática, e ver dessas relações as implicações para o ensino. Então, o tratamento do ensino aqui acaba sendo
um tratamento indireto, né? Só deixa eu anotar aqui que horas eu estou começando para não falar muito. Então, os nossos eixos principais da discussão é entender o que é gramática, e para isso a gente vai começar a partir de uma discussão do que é língua e norma, né, estabelecendo os nossos pressupostos epistemológicos, portanto, e aí definir gramática enquanto um gênero do discurso, olhar para essa gramática e tentar discutir e definir algumas tipologias, características que permitem a classificação de gramáticas em tipos, né? E, por fim, pensar um pouco sobre como é que se deu a gramaticografia do português. Isso é, uma abordagem um pouco historiográfica para tentar entender como é que foi se desenvolvendo, desde o seu início, a composição de gramáticas na língua portuguesa, para a gente tentar também entender como é que esse fenômeno se relaciona com a sociedade, né? Então, para entender, primeiramente, esses conceitos, a gente, me parece importante, refletir um pouco sobre esse conceito de língua, que não é algo tranquilo de lidar, é algo bastante complexo, né? A gente tem, de um lado, um fenômeno que se organiza por uma abordagem sociocognitiva, ao mesmo tempo que mobiliza uma capacidade biológica do ser humano. Ou seja, nós não estamos aqui estabelecendo um tratamento da linguagem isolado, tentando observar comportamentos separados. A gente vê, por exemplo... deixa eu só ver se... Tá. A gente vê, por exemplo, uma abordagem sociolinguística, a gente observando muito o tratamento da linguagem numa perspectiva social, uma abordagem cognitiva, a gente observando os processamentos mentais, numa abordagem gerativa, talvez, também trabalhando alguns conceitos mentais da formulação da linguagem, mas o que a gente quer propor aqui é que a linguagem ela é bastante complexa a ponto de, quando estamos estudando ela, a gente precisa entender todas essas interfaces e fatores que intervêm na compreensão e na produção de sentido, né? Então, ela é de ordem sociocognitiva porque mobiliza uma capacidade biológica, que é característica do ser humano, em adquirir, produzir, transmitir conhecimento por meio de representações simbólicas do mundo, mas ela também é uma força motora de coesão social, e a gente está numa outra perspectiva importante. A linguagem permite coesão social, e a gente entende que sociedade é fundamental para a subsistência humana. Então, a linguagem é quem permite a constituição da sociedade, que, por sua vez, vai permitir a subsistência humana, né? Então, nesse sentido, ela é preservada e transformada pelos membros de uma comunidade humana e, por isso, sujeita aos fluxos, influxos e contrafluxos políticos, econômicos e, sobretudo, culturais dessa comunidade. Esses fatores políticos, econômicos e culturais são muito importantes quando a gente vai entender o processo de gramatização da língua, porque são esses fatores que vão repercutir diretamente nessa composição normativa. Então, a língua é um trabalho social empreendido coletivamente por todos os membros da comunidade que a utilizam. Essa percepção de coletividade vai ser importante também para a gente entender uma vertente, uma face dessa norma. Nós também somos produtores, transmissores e transformadores da língua. Então, o que o banho quer dizer, que falar uma língua, é criar um ambiente sociocultural e sociocognitivo moldado pelos falantes daquela língua. Então, vamos pensar como é que é complexo, e a gente faz com muita facilidade, apesar de complexo, que ao falarmos a gente articula informações sociais, culturais, graças ao nosso aparelho, digamos assim, né, os nossos dispositivos cognitivos genéticos. É algo que a gente aprende na aquisição da linguagem, mas como é que seria possível recuperar essa dinâmica que para a gente é muito fácil, mas que, se analisada em sua complexidade total,
se mostra bastante complexa, né? Como recuperar isso, então, numa gramática ou numa sala de aula? Como a gente pode trazer todo esse contexto, esse ambiente sociocultural e sociocognitivo quando a gente vai, por exemplo, trabalhar com um artigo definido? Ou quando a gente vai pensar em construções mais complexas, em orações subordinadas, em conjunções e coisa do tipo? Porque todas essas pequenas estruturas separadamente, a gente sabe que elas estão organizadas e estruturadas, a gente fala de sistema nesse sentido, para cumprir propósitos sociais, comunicativos e orientados por pressupostos cognitivos, né? Então, esse é o grande desafio para o qual existem especulações, mas sempre, acho que as possibilidades são sempre, não diria infinitas, mas beirando o infinito, já que a gente está trabalhando com um elemento língua bastante complexo. E aí a gente começa a introduzir a noção de norma linguística, que é um conceito amplamente discutido por Cosério, que foi um filólogo romeno, um linguista romeno, que por muito tempo trabalhou no Uruguai e na Alemanha, e tem uma ampla discussão sobre o conceito de norma, e a linguística coseriana se estabelece muito proximamente dessa ideia de folk linguistic que a gente tem visto hoje em dia, que é uma tentativa de recuperar conceitos, a percepção social que o falante de uma comunidade tem sobre a sua língua. E ele se apropria de um conceito de norma linguística, que, obviamente, tem na cabeça de todos aqui uma definição, e que possivelmente se diferencia um pouco da ideia do Cosério. Então, o objetivo dele inicial era recuperar uma ideia que estava em vigência na sociedade e defini-lo aplicando uma definição mais linguística, mais técnica, portanto. E aí ele vai ver a norma linguística como um costume, uma tradição constante, um elemento comum em todo falar de uma comunidade. Ou seja, norma linguística para ele é aquilo que se repete, que é entendido como usual dentro de um determinado um sistema interativo, né? Um contexto de comunicação. Então, dentro da mesma comunidade linguística nacional e do mesmo sistema, e aqui eu traduzi para o espanhol mantive, sistema funcional, há várias normas. Então, se há muitas formas de interação entre os seres humanos, haverá, portanto, também muitas normas. Essa ideia se parece um pouco com a concepção de esfera discursiva, por exemplo, estabelecida por Bakhtin, da qual emergem os gêneros de discursos, né? Que tem uma estrutura, vocês vão lembrar, uma estrutura definida pela forma, pela temática e também pelo estilo, ou seja, seleção de elementos da língua. Então, a interação propõe uma seleção de elementos da língua, que é o que Cosério vai chamar de norma linguística. Então, a Leong, que é um autor canadense, ele é um antropólogo, ele vai partir quando ele vai definir norma linguística, ele vai partir da percepção de sociedade. Ele vai olhar para a sociedade e vai entender que a sociedade se organiza por princípios negociados, né, que geram uma regulação social. Então, a todo momento a gente está negociando princípios, criando regras, portanto, que vão enquadrar e condicionar o nosso comportamento individual. Então, pensem em vocês. Cadê vocês? Quando a gente pensa em... Eu perdi vocês, só um instante. Quando a gente pensa em... Encontrei. Quando a gente pensa em comportamento na praia, por exemplo, né, a gente acharia muito estranho se alguém na praia entrasse na praia com terno, sapato social, gravata,
isso geraria algum tipo de estranhamento. Ao mesmo tempo que imaginar alguém entrando de calção de banho, por exemplo, num fórum, acho que nem é permitido, né? Ou seja, nós criamos alguns padrões de comportamento. Isso envolve forma de se vestir, forma de transitar, forma de comer e também forma de falar. É interessante, pensando um pouco nessa ideia de traje de banho, numa cidade em que próximo ao mar, é muito comum você ver gente andando de chinelo dentro do shopping, por exemplo. O que em outras cidades mais distantes do mar, isso não vai ser muito comum. Ou seja, existe uma norma ali que permite isso, enquanto em outros lugares isso não é possível. E lógico que isso leva algumas questões, está em jogo algumas questões sociais, há uma permissão social, mas também algumas demandas, você vai ver uma questão climática, geográfica, que permite isso, né? Isso também, esses fatores que são de ordem sociais, mas que também são de ordem extrasocial, digamos assim, também vão intervir na norma da língua. Então, viver em sociedade requer um processo de socialização que nada mais é que a aquisição de bagagem cultural social que vai regular as nossas interações. Essas interações, obviamente, também linguísticas. Nesse sentido, a língua, a linguagem, vai ser entendida como um conjunto de meios de interação, e esses meios de interação são simbólicos, mas simbólicos não apenas no nível linguístico, mas também no nível verbal, desculpa, mas também no nível não verbal. Então, a forma como eu gesticulo, como eu ponho acento naquilo que estou dizendo, vai também criar significado. Por fim, então, para Leong, a norma é um produto de uma hierarquização das múltiplas formas variantes possíveis segundo uma escala de valores que incide sobre a conveniência de uma forma linguística em relação às exigências da interação linguística. Ou seja, a gente, em sociedade, negocia quais valores atrelamos aos itens da língua e quais desses itens serão mais ou menos usuais. Isso é uma negociação feita em sociedade. E a gente sabe que isso gera, por exemplo, estereótipos na linguagem, formas que são bem-vindas, formas que não são bem-vindas, formas que são estigmatizadas, formas que são prestigiadas. São todos desdobramentos dessas negociações em sociedade. O autor ainda vai diferenciar dois conceitos, que é a ideia de norma implícita, que é toda essa negociação social que é adquirida naturalmente em sociedade, daquelas normas explícitas, que vão ser todas as formas linguísticas objeto de uma tradição de elaboração, de codificação e de prescrição. Então, dentro das normas explícitas, a gente encontra o universo da gramática, que é nada mais do que olhar, às vezes não olha, mas se espera que se olhe para a norma explícita, separe dali elementos socialmente valorizados, prestigiados, e se crie um ideal a se respeitar, um ideal de comportamento. Nesse sentido, seria quase que um manual de etiqueta linguística. Mas a gente também costuma muito ouvir a ideia de norma culta. E essa norma culta, muitas vezes, gera um mal-entendido, e quem discute muito isso é o Banho, por quê? A norma culta, muitas vezes, se mistura com essa ideia de norma explícita e norma implícita. Por quê? A norma culta ela pode ser entendida como uma das variedades, e quem vai falar muito disso é o Faraco, como uma das variedades usuais da linguagem, ou seja, uma norma normal, que compõe um grupo reduzido na sociedade brasileira, por exemplo, que é aquele que tem uma escolaridade de nível superior, que tem centralidade urbana, que tem acesso aos bens da cultura letrada,
que tem uma classe social que permite ele transitar em diferentes níveis sociais. Só que aí tem um problema com essa percepção de norma culta. Segundo o Banho, e faz muito sentido, né? Dá-se a entender que existe uma norma dita culta e uma norma que não seria culta. Haveria então uma norma inculta vinculada àquele que não tem uma escolaridade superior, que não consegue transitar nessas camadas sociais mais prestigiadas, aquele que é do campo, talvez. Será que a gente poderia tratar isso de inculto? Obviamente que não, né? A sociologia vai mostrar que a cultura ela é bastante diversa. Então, um problema do termo norma culta é estigmatizar aquele que não detém a norma culta, como se ele não fosse inculto, né? Mas o que eu gostaria que vocês percebessem, porque essa ideia de norma culta vai ser muito vigente, é que a norma culta pode fazer referência, sim, a uma variedade real da língua. Por outro lado, a gente pode pensar em norma culta como uma norma explícita dentro do padrão de Aleonga, ou seja, uma tradição prescritiva, que seria, nos termos de Banho, aquela gramática normativa, uma língua ideal dos grandes escritores do passado. Então a gente vê muito uma referência nos nossos padrões do romantismo e do realismo brasileiro, e até mesmo antes disso, o neoclassicismo português, né, sendo tomado como referência de língua a ser usado. E aí cria-se um modelo abstrato que não encontra nenhuma referência real de uso na nossa realidade linguística, nossa experiência linguística. E o Banho chama isso de norma oculta, porque apenas aqueles iluminados, iniciados na linguagem teriam acesso, né? Já que não é algo real. Então, é só para entender que essa ideia de norma culta ela é bastante difundida, bastante complexa e bastante problemática também. E para tentar lidar com isso, o Banho propõe uma nova categorização. Então, essa ideia de língua ideal, daquilo que não tem nenhum conjunto, nenhuma expressão real, que se baseia num corpus de língua já não praticado, ele chama de norma padrão. Ao passo que aquele uso concreto de uma variedade tida como dos falantes que tiveram uma escolaridade de nível superior, que tem acesso aos bens da cultura letrada, ele chamaria isso de variedade urbana de prestígio, em oposição às variedades urbanas estigmatizadas, ou seja, todos aqueles outros usos que compõem normas que estão tanto na área rural como na área urbana, né, mas que ainda assim são alvo de estigma linguístico, não são aceitos. Então, a gente mesmo estando nos grandes centros, é muito comum a ausência de concordância de número. Ninguém, quer dizer, a gente pode até escrever, mas na nossa fala diária dificilmente a gente iria dizer, sei lá, vendem-se, inclusive é um título de um livro bem interessante, que é da Marta Cherry, que é Doa-se lindos filhotes de poodle. Não sei quantos conhecem esse material, mas ele vai brincar justamente com a ideia de que, apesar de estarmos falando de um animal que talvez se atrele a essa camada social mais elevada, a pessoa fala sem fazer a flexão de número, em vez de doam-se, diz doa-se, né? Então, isso seria uma variedade talvez estigmatizada, não sei. Mas pensando na gramática, enquanto manual, a gente vai ver que ela vai dialogar com essa norma padrão, ou, que é o trabalho mais recente da linguística brasileira, dialogar com essas variedades urbanas de prestígio, ou seja, um uso real que permite o falante interagir com um contexto de letramento maior, ou seja, que tem acesso a
a ciência que é produzida, que tem acesso à informação mais certa, verídica possível, que tenha senso crítico sobre aquilo que lê, né, que não se apegue a fake news, coisas do tipo. Então, a gente teria essas duas possibilidades, uma variedade fictícia ou uma variedade real, mas de alto prestígio, dialogando ou sendo tomada aqui no modelo gramatical. Então, a síntese que o Marcos Banho faz é que a norma padrão sairia daquilo que é real, o prestígio social está nessas variedades prestigiadas, e o estigma social nessas variedades tidas como a margem, né? Faraco ele vai tratar também do conceito de norma a partir da percepção de uma comunidade de prática. E aí ele vai ver na comunidade de prática que um agregado de pessoas que compartilham experiências nas diversas esferas de atuação humana, trabalho, escola, sindicatos cotidianos. Então, de novo, aquela ideia de sociedade que cria padrões de interação e que vai criar a norma linguística, para além das outras normas, que também não é algo estanque. Essa norma ela vai se tornar híbrida à medida que ela recupera falantes de diferentes procedências, permite a interação do trabalho com o campo da escola, por exemplo, né? Mas, de todo modo, a norma seria entendida, então, como os modos peculiares de fala. O falante varia sua fala de acordo com a comunidade de prática que se encontra. E nós temos, portanto, essa possibilidade de manifestar mais de uma norma de uso, conforme a situação em que estamos. Então, o modo como estou falando com vocês aqui certamente é diferente do modo com que eu falo com a minha esposa em casa, com os meus pais, com os meus colegas. Isso tudo vai se alterando. Mas a gente percebe aqui uma ideia de norma muito próxima à ideia de variedade. E o conceito de norma ele vai se desdobrar. Então, existe a ideia de norma normal, que é aquela ideia de norma defendida por Cosério, como vimos, como uma variedade linguística em sua fluidez, dinâmica, uma dinâmica própria do universo de interação social. Então, é uma realidade linguística marcada por alguns padrões socialmente construídos. A gente vê dentro das propostas de Faraco uma ideia de norma culta, que é uma variedade prestigiada, o que Banho chamou de variedade urbana de prestígio, justamente para não entrar nessa ideia de norma inculta, né? A gente vê também a ideia de norma curta, ele brinca com a ideia de uma norma que que encurta a dinamicidade da língua, a pluralidade da língua, porque ela não permite qualquer coisa que escape a ela. Então, a gente está trabalhando com essa norma culta como se fosse essa ideia de norma normativa, norma que ainda no Brasil é tida como uma norma padrão, uma norma de referência, né? Então, ela não é propriamente uma variedade, mas um construto sócio-histórico que serve de referência para estimular um processo de uniformização. É uma baliza extraída do uso real para servir de referências, projetos políticos de uniformização linguística. Então, a gente vê aqui na norma padrão uma ideia política de língua, que serve de referência e que não necessariamente está comprometida com o uso da língua efetivamente, né? Ou seja, ela quer se aproximar do uso, mas sempre que é necessário, ela pode negar o uso sem problema nenhum. Mas e a gramática? Como é que ela entra nessa abordagem toda de língua que a gente está discutindo aqui, em que se inclui o conceito de norma? Para entender como a gramática vai lidar com esses pressupostos normativos, a gente precisa primeiro definir o que é gramática. E Antunes, no livro dela, ela chama de Muito Além da Gramática. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Quer dizer, conseguem me ver? Sim. Tá, então eu posso mostrar os livros. Então esse livrinho aqui é muito didático, certamente vocês conhecem, Muito Além da Gramática.
a Irandê Antunes vai fazer uma proposta de classificação de gramática. Então, a gente vai ver ali a gramática como sistema linguístico, que é aquela definição que a gente está até muito comumente, a gente ouve muito até uma abordagem gerativa, que é o conhecimento de língua que a gente adquire, né? Então, esse conhecimento de língua adquirido pode ser denominado de gramática, e na sociedade, especialmente no campo técnico da linguística, esse conceito pode girar com essa definição. A gente pode entender gramática como regras da norma culta, ou seja, usos considerados aceitáveis, né? Então, essa variedade de prestígio, como a gente já definiu. A gente também pode entender gramática como uma abordagem científica desenvolvida por linhas da linguística. Então, a gente tem a gramática gerativa, por exemplo, bastante definida, bastante conhecida, imagino de vocês também, ao menos o conceito. A gente pode ter a ideia de gramática como uma disciplina, e certamente todos tiveram essa experiência na escola, quando tinham dentro da carga horária, da grade horária, a disciplina de gramática do português, ou língua portuguesa. Essa pode ser uma acepção de gramática, mas gramática também, e esse é o conceito que mais me interessa, pode ser entendido como um compêndio descritivo normativo, ou seja, um suporte que dá espaço à descrição da língua. Manterá relação com as acepções anteriores, já que para você fazer esse manual, esse texto que vai circular como referência, a gente geralmente articula com a disciplina, uma preocupação com o ensino, isso vai para a sala de aula, recupera ideias teóricas da linguagem, né? Também vai dialogar com essa norma culta sempre que possível. Então, essa quinta acepção vai dialogar, de algum modo, com as acepções anteriores. E é entendido como um gênero de discurso que terá sempre limitações. Por quê? É impossível documentar uma língua em toda a sua extensão. Então, ela é limitada. Por mais que ela queira ser descritiva, queira se aproximar o máximo possível de uma língua, ela ainda assim está limitada pelas imposições do gênero, né? Que é um gênero escrito em folhas e que, portanto, é finito. E que é importante saber, não é a política. Isso a gente vai recuperar mais para frente quando estiver observando a historiografia do português. Ela necessariamente está marcada por uma concepção de linguagem, muitas vezes a serviço do Estado. Né? E como é que vai se estruturar essa gramática? A gente tem um texto deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil para mostrar para vocês. Se chama... pessoal que participa da reunião do Normal, ele conhece bem já esse texto. A Revolução Tecnológica da Gramatização, que é do Sylvain Hureau. É um texto, um historiógrafo. O Sylvain Hureau é um historiógrafo da linguística, e ele vai discutir como é que se organizou a gramática dentro das línguas românicas e que função tecnológica ela cumpre. E aí ele vai definir gramatização como um processo de descrever e instrumentar uma língua compondo seu saber metalinguístico. Então a gente está falando de conhecimento metalinguístico, que é saber como a língua se define, se organiza, né? Refletir sobre a linguagem. Então a gramatização, esse processo de compor esses manuais, na verdade é uma digamos assim, uma descrição desse saber metalinguístico. Para ele, inclui também dicionários. A gente está atento apenas às gramáticas. A origem da gramatização nas línguas românicas está ligado a razões filológicas. Né? A gente vai lá ver nos gregos e nos romanos, nos latinos, uma preocupação de compor gramática para entender os textos da produção áurea, os textos literários da produção áurea. Né? Então, com o tempo, obviamente, os gregos foram alterando a sua língua e havia uma necessidade de uma referência para entender aqueles materiais mais antigos. Então, por isso, o trabalho filológico.
Contudo, a gente percebe, especialmente nas línguas românicas, um desvio dessa função inicial, e a língua começa a assumir uma função pedagógica, vinculada ao ensino, portanto, né? Ela, quando a gente vê a formação dos Estados-nação, já no século XVI, fim do século XV, no século XVI, havia a necessidade de se afirmar uma língua que diferenciava da língua romana até então falada, e aí surgem as primeiras línguas, e havia uma necessidade de... Surgem as primeiras línguas, não, desculpa. Se oficializam as primeiras línguas e havia necessidade de ensiná-las, né? Então, para você ter acesso à língua de administração, acesso a textos sagrados, acesso à língua de cultura, estabelecer relações comerciais e políticas, garantir a expansão linguística do país e territorial, havia necessidade de ensinar essa língua. Então, essa gramática começa a adquirir uma nova função. E a gente vai perceber que é muito dinâmica a possibilidade de gramatização, mas, segundo Roa, existe a possibilidade... a gente identifica em qualquer manual de gramática 3 características comuns, que é a categorização de unidades. Então, toda a gramática vai olhar para as classes de palavras, orações simples, orações compostas, e aí criar subcategorias. Vai trazer exemplos, toda a gramática traz exemplos, e estabelece regras mais ou menos explícitas, e essas regras elas vão se tornar mais próximas ou mais distantes do uso que a gente usa, conforme o objetivo da gramática, né? Antes de a gente propor uma tipologia, é bom a gente sistematizar, então, que a ideia de gramática com que a gente está trabalhando aqui, a gente entende que a gramática seleciona um modelo de língua. Então, prevê uma seleção. Seleção pressupõe uma eliminação de tudo que não foi selecionado, né? A gramática, ela procura buscar uma compatibilidade com o uso, tá? Procura, como já disse mais de uma vez, não quer dizer que sempre faça, mas ela quer trazer uma língua. Esse é o objetivo dela. E ela, ao selecionar e descrever um modelo de língua, algo ali naquela página, que não é tudo, a gente já viu, ela vai atribuir um valor a essa seleção. Então, a gramática, diferente da língua, ela vai ser estática. E, portanto, não vai conseguir acompanhar a dinamicidade da língua. Essa estaticidade, obviamente, é característica do gênero. Escrito num papel, então ela vai ficar registrada ali, aquela língua que vai alterar-se com o tempo naturalmente, porque essa é uma característica da língua, né? E ela dá status a uma língua, uma variedade. Só que quando a gente cria a ideia de uma gramática de língua, e ali vocês vão ver algumas gramáticas ali atrás, não sei se vocês conseguem ver, eu estou com a cabeça bem na frente. A gente tem gramáticas gigantescas, vejam ali aquela azulzinhas, aqueles 3 volumes, tem folha de página de Bíblia super fina, tem mais de 3.000 páginas, ou muito mais, na verdade, letrinhas 10, times 10, ou seja, uma descrição gigante, ainda assim aquilo não é toda a língua, há muito mais da língua para além do que está ali. Mas, ao compor uma gramática, e por outro lado a gente tem um modelo de gramática, só um instante, que, por exemplo, se resume a isso aqui, né? Uma gramática de quantas páginas? 500 páginas, a página muito mais grossa, a letra muito maior, cheia de cores, espaçamento muito maior. Então, será que a língua aqui é diferente da língua de lá? Será que a língua daquela gramática maior representa toda a diversidade da língua e essa aqui não? Como é que é isso, né? O fato é que quando a gente compõe uma gramática, a gente está dando status para um uso da língua, porque a gente socialmente entende que gramática é um elemento, uma ferramenta dessa cultura letrada, de erudição, da norma
da variedade de prestígio, ou culta, como se costumou dizer, né? Mas, apesar de a gente estar valorizando mais uma língua ou uma variedade, um uso que o outro, essa valorização pode estar mais vinculada a um ideal de língua incompatível com uma realidade de uso de uma comunidade de fala, mais prescritiva no sentido de dizer que tudo que foge a ela é errado, e mais presa a arcaísmo, né? A arcaísmos, ou seja, a línguas, a uma variedade, a um uso de séculos passados, incompatível, portanto, ao uso real, ao uso sincrônico em que estamos atualmente. Ou essa gramática pode se aproximar mais de um eixo menos normativo e mais descritivo, ou seja, mais preocupada com o uso real, mais preocupada com a diversidade de possibilidades, mais amparada por um corpora sincrônico de língua, uma gramática que respeita as muitas modalidades da língua, as muitas não, a língua escrita ou a língua falada, a modalidade escrita ou falada, mas que também entende que existem variedades de determinação social, de determinação dialetal, enfim. Ou seja, a gramática ela vai se mover nesses dois polos. Uma gramática ela pode se aproximar mais do normativo e mais do descritivo. Daí a gente tem essas ideias de gramática normativa e gramática descritiva. Mas o que eu queria dizer para vocês é que, a despeito de ser uma gramática descritiva normativa, isso é uma gramática. E por ser uma gramática, ela está fazendo a seleção de uma variedade, e ao fazer essa seleção, ela necessariamente está prescrevendo, né? Ela não consegue pegar o todo da língua, como eu já falei para vocês. O que ela consegue fazer é mobilizar, mover-se mais entre os polos do menos normativo e mais descritivo, ou aproximar-se mais do polo mais normativo e mais descritivo. Isso vai ser interessante nessa tipologia que eu trago para vocês agora, em que a gente vai pensar um pouco em como a gramática como poderíamos classificar a gramática. Então, trago aqui uma primeira proposta para vocês, como gramática normativa, gramática descritiva, gramática teórica, gramática histórica, gramática escolar e outras gramáticas. Esses nomes certamente são comuns para vocês. A gente queria entender um pouquinho, o objetivo agora é entender um pouquinho de como esses subtipos de gramática se organizam e como eles adquirem características que diferenciam dos demais tipos, né? Então, na gramática normativa, que é aquela tida como gramática tradicional, gente, a gente está entrando num novo tópico. Tem alguma pergunta, algum conceito que vocês gostariam de perguntar para a gente trabalhar? Não sei se vocês estão fazendo pergunta no chat. Não. Então, estão entendendo tudo, né? Eu estou acompanhando e estou amando. Eu não o conhecia, professor Leandro, e estou amando a apresentação. Então, eu também trabalho com isso. Legal. Não necessariamente eu tenho perguntas, mas eu estou amando. Vou recomendá-lo e espero ter contato em breve para que façamos aí parcerias, tá bom? Que bom, Neuza. Agradeço muito. Que bom que vocês estão entendendo. Estou à disposição. Havendo pergunta, gente, pode me parar aí e me perguntar, tá ok? Então, assim, a gramática tradicional, que vai ser esse modelo inicial que a gente está trabalhando, na verdade, o primeiro modelo de gramática dentro da tradição, digamos assim, românica. Eu vou mostrar isso para vocês dentro da gramaticografia do português. É aquela ideia de norma padrão que a gente trabalhou, a ideia de norma explícita. Eu vou marcar aqui para depois corrigir o texto. Ela vai definir regras que marcam o que se considera correto na língua. Então, a gramática normativa ela vai se aproximar o máximo possível desse primeiro eixo, né? Então, ela vai considerar erro tudo aquilo que foge a essas regras. As regras para essa gramática tradicional, então, é tida como uma verdade de uso linguístico. Ela segue a tradição latina grega, ela vai confundir os conceitos de gramática, norma, língua, que a gente dissolveu aqui no início da classe, né? Discutiu bastante. Então, mas para ela, norma, gramática e língua é a mesma coisa. O que gera uma série de problemas dentro desse modelo, né?
O professor Francisco Eduardo Vieira lançou esse livro já tem um pouquinho de tempo, em 2018, que se chama A Gramática Tradicional e História Crítica. E ele tem uma descrição muito interessante sobre o conceito de gramática tradicional, um livro que eu recomendo muito. E aí ele vai falar ele vai definir algumas características da gramática tradicional normativa. Ele vai apontar 18 tipos, né? 18 características, eu destaco 12 aqui. Primeiro, a ideia de uma língua, de apresentar uma língua ideal, assumir a descrição como ato normativo, ou seja, mais próximo ao polo da normatização, portanto. A gramática tradicional tem um viés pedagógico. Vocês viram que eu trouxe um outro tipo, que é o tipo escolar, gramática escolar, mas mesmo a gramática tradicional tem uma função pedagógica, a gente vai ver isso mais adiante. Ela vai tratar como vício tudo aquilo que se distancia daquele uso descrito, né? Vai dizer que aquilo é a língua da elite. Isso é muito interessante, porque nos prefácios, se a gente analisa, desde a sua concepção, ela vai falar isso, que é a língua dos grandes barões, doutos, como a primeira gramática do português feita no Brasil vai dizer, né? Ela não nega isso, ela está preocupada com a língua do colonizador, digamos assim. Ela se organiza numa descrição fonológica, que depois vai para uma descrição morfológica e depois sintática. Ela traz uma categorização, traz definições, subdivisão e exemplo, ou seja, bem dentro daquilo que o Rowe havia dito. O limite de análise dela é a frase. Isso tem algumas implicações, por exemplo, para o tratamento de alguns elementos mais perceptível dentro do enunciado, da enunciação, né? Traz características fixas estantes, ou seja, a variação ali não é possível. Se distancia, portanto, da língua efetiva, produz uma língua estática, vai se prender a um corpus de língua literária, que já falei para vocês, de língua do século XVIII, do século XIX, quando muito do século XX, que vai se distanciar do uso que a gente faz atualmente, e não está muito preocupada em explicitar referencial teórico. Ela, por si mesma, vai se bastar, digamos assim. E aí vocês podem ver, eu faço um levantamento dentro das línguas de algumas línguas românicas, como esse modelo ela acontece já em algumas tradições, como no espanhol, no fim do século XV, mas no início do século XVI, em todas as línguas, né, a gente vê a presença desse modelo e se mantendo até os dias atuais, em todas as tradições. Interessante observar os títulos também, né? A gente vê a arte da gramática portuguesa, a gramática ainda vista como... Isso tem todo um referencial sobre um conceito artístico, né? Arte em oposição à técnica, né? A gente vê a definição de gramática normativa, dando aqui o nome de normativo. Manual do bom uso, muito recorrente. Então, a gente vê também no francês o bon usage. Arte de falar e escrever corretamente. Regra gramatical da língua vulgar. Gramática do italiano adulto, como se houvesse um italiano infantil, né, que falaria mais errado. Então, a gente vê que desde o título a gente tem nessa gramática uma concepção de língua bastante problemática dentro dessa abordagem linguística com a que a gente trabalha. Vejam só, o professor Francisco Eduardo Vieira, nesse livro A Gramática Tradicional, ele tem uma postura bastante interessante, bastante importante. Aqueles que possam se interessem, procurem os trabalhos dele, inclusive junto com o professor Faraco, eles lançaram essa semana um livro pela editora Parábola, que é Gramática do Período Simples, do
e da oração composta, da oração coordenada, eu acho que é esse o título, algo do tipo, em que ele revê todos criticamente esses pressupostos da gramática normativa e estabelece um paradigma importante, inclusive tanto para o ensino atual como para a linguística atual. Então, não é negar tudo isso, mas olhar criticamente para essas definições. Depois a gente vê o modelo de gramática descritiva, que é aquele modelo bastante valorizado dentro dos estudos descritivos, porque é uma abordagem que vai assumir toda toda essa madurez, digamos assim, maturidade da língua. Desculpa eu trazer elementos do espanhol. Maturidade da linguística moderna. Então, é um modelo de gramática que vocês vão ver nas línguas românicas, começa a desenvolver no início do século, no final do século XX e no século XXI, né? Então, ela é resultado da consolidação da linguística moderna. Então, ela vai estabelecer critérios teóricos e metodológicos mais objetivos e científicos, não está limitado àquilo que o autor julga bonito, o mais adequado, mas está relacionado a critérios mais objetivos. Há uma descrição de uma norma normal. Tem uma mensagem aqui que diz o quê? Desculpa, eu não sou discreto, né? Ah, tá. É alguém que está com dificuldade de conexão. Então, uma gramática que vai se ater a uma norma normal, vai ser uma norma, obviamente, tida como prestigiado, o que a gente chama, em algumas tradições, de norma culta. Ela assume um perfil científico, que, como é um perfil científico, tem uma descrição bastante extensa, que é aquele modelo que eu mostrei para vocês, eu não sei se vocês conseguiram ver. Por exemplo, no espanhol a gente tem... nem eu estou conseguindo ver, mas tem 3 gramáticas bastante gordas aqui atrás que tem uma descrição extensíssima, digamos assim, que, por ser bastante extensa, vai exigir um leitor especializado, ou seja, tem um acesso mais restrito, ele não vai circular lá na casa dos meus pais, que, sei lá, minha mãe é professora primária, de repente poderia usar, mas não vai circular, é aposentada, não é uma coisa que circula nas casas, né? E tampouco vai circular facilmente na escola. Imagina um aluno ou um professor abrir um livro desse em sala de aula, não faz sentido. Ela vai ter uma preocupação com a oralidade, algo que na gramática tradicional se distancia, há uma aproximação mais da modalidade escrita. Trabalha com corpos diversificados de língua, então a gente tem jornal, a gente tem entrevistas, a gente tem literatura também, mais contemporânea. E algo que é muito importante dentro da gramática descritiva para a gente é o reconhecimento da variedade do português brasileiro, né? O próprio Vieira, naquele livro, quando ele vai dicotomizar os modelos de gramática, ele fala de um espaço de observação da identidade linguística dos brasileiros. Então, essa gramática para a gente faz muito sentido na medida que permite a gente entender a nossa variedade como uma variedade diferente da variedade europeia. E não só entender isso, mas registrar e mostrar cientificamente os pontos de diferenciação a ponto de refletir, por exemplo, em propostas ainda muito isoladas de língua brasileira e não mais língua portuguesa. A gente sabe que rótulo não nos interessa aqui, mas, enfim, tem essa discussão, só para dizê-los. Ela concorda com a insuficiência teórica metodológica dos fundamentos da gramática tradicional e, nesse sentido, estabelece uma forte crítica à gramática tradicional e se distancia dos cânones da literatura luso-brasileira antiga, né? Então, aqui a gente tem alguns modelos. A gente percebe, por exemplo, no francês, que esse modelo descritivo ainda está em desenvolvimento. Há um mês foi lançado, eu acabei não colocando aqui, a gramática descritiva do português europeu, também 3 tomos, um livro muito extenso. A gente vê no espanhol em 3 volumes. A iniciativa inicial dentro das línguas românicas se deu no italiano, já
foi a primeira gramática descritiva, e aí a gente tem uma razão histórica por detrás, mas acontece, vejam só, num intervalo bastante amplo de tempo, de 88 a 95, é um trabalho de fôlego que envolve muitos pesquisadores, tanto é que nós temos organizadores e não autor único, né? Então, no português brasileiro, a gente tem bastante trabalho já, como, por exemplo, o trabalho coordenado pelo professor Castilho, a Taliba Castilho, gramática do português culto falado no Brasil, mais uma vez, atenção à língua falada, à modalidade falada, né? Então, a gente tem obras coletivas de grande extensão, desenvolvidas ao fim do século XX, início do século XXI, com novos temas abordados em suas páginas. Há uma atenção à variação linguística, por exemplo, na gramática descritiva da língua espanhola, a gente vê um cuidado em trazer as outras variedades diatópicas ao tratar dos temas gramaticais. Há uma soma de perspectivas teóricas na discussão dos muitos temas trazidos. O discurso, a língua não é limitada à frase, mas ampliada ao discurso agora, né? Há um cotejamento, uma comparação entre a sincronia e diacronia para entender esse funcionamento da linguagem. E, mais uma vez, como eu disse para vocês, tem um corpo diversificado. Na introdução da gramática descritiva do espanhol, a gente vê assim, essa obra não é uma obra normativa, nem direta, nem indiretamente. Então, eles tentam negar a ideia de normatizar a língua, por mais que a gente já tenha discutido um pouco isso, ao dizer que criar gramática é necessariamente valorizar uma norma, já que nunca a gente vai conseguir dar conta total da língua, né? De fato, se evitaram sempre as atitudes de censura ou estigmatização dos usos sintáticos considerados não cultos ou menos cultos. Ou seja, por mais que a gente valorize uma variedade, a gente consegue, numa gramática normativa, não desvalorizar outras, né? Que pode ser um comportamento, às vezes, verificado numa gramática tida como tradicional. E aí fala, mesmo aceito pela academia, que a Real Academia da Língua, uma instituição muito forte dentro do espanhol, né? Um terceiro modelo é o modelo da gramática teórica, que vai se estruturar por uma abordagem teórica específica, né? Então a gente tem uma gramática que pode ser estruturalista, gerativista, funcionalista, cognitivista. Então a função dela não é apenas descrever a língua, como a gramática descritiva, mas sustentar e encontrar conteúdo para sustentar uma abordagem teórica, né? Então ela quer alimentar um postulado teórico. Nesse sentido, a gente pode pensar que a gramática teórica descritiva ela está numa relação mutualismo, né? Porque, ao mesmo tempo que ela permite a construção mais objetiva de uma descrição da linguagem, ou seja, alimenta a gramática descritiva, ela permite encontrar elementos da língua que contribuem para um desenvolvimento da teoria, né? É um modelo de gramática que vai se desenvolver no fim do século XX, ou seja, está diretamente relacionado com o desenvolvimento da linguística. Está muito preso à sintaxe, mas uma sintaxe teórica agora, né? Sem foco normativo, portanto. A gente tem modelos desse tipo dentro da língua portuguesa. A gramática de usos do português da Maria Helena de Moura Neves, ela se propõe a uma gramática descritiva, mas a gente sabe que ela assume como modelo teórico o modelo funcionalista. A gramática gerativa, introdução aos estudos das classes do português do Perini, que é uma gramática gerativa. A gramática do português brasileiro, do Ataliba Teixeira de Castilho, que é uma gramática que também se propõe descritiva, mas que assume essa teoria multissistêmica desenvolvida pelo autor. Enfim, nas outras línguas a gente também vai encontrar essa mesma abordagem, esse mesmo procedimento. A gente tem também um modelo de gramática histórica, que agora está preocupado com a descrição da origem, sequência evolutiva e causas dessa sequência de desenvolvimento da língua.
Então, essa gramática histórica vai dialogar com a história da língua e com a linguística histórica, então ela vai ter esses dois viés. No primeiro momento, ela vai falar sobre como essa língua socialmente foi se instruindo e depois descrever como linguisticamente houve mudança nessa língua. É possível encontrar dentro da gramática histórica um subtipo de gramática, que é uma gramática denominada gramática comparada, que tinha como objetivo identificar o passado comum das línguas, ou seja, vai na ideia de protolíngua, né? Então, essa intenção ela é muito recorrente, mais no século início do século XIX, digamos assim, fim do século XIX, que assumiu uma abordagem tipológica, né? Mas esse modelo histórico, para além da gramática comparada, a gente vê com um forte desenvolvimento a partir do século XIX. E ela vai se reconfigurar, se alterar, tanto em conteúdo quanto enquanto estrutura, com o amadurecimento da linguística. E, novamente, a gente encontra a recorrência desse modelo gramatical em todas as línguas românicas. E agora a gente entra dentro da gramática escolar, que talvez seja aquela gramática que mais repercute no ensino da língua, né? É um modelo que se desenvolve mais no século XX, especialmente no fim, né? É resultado dessa consolidação da linguística também. Só um instante. Eu acho que eu copiei errado aqui. Desculpa. A gramática escolar a gente vem direto para cá. Isso aqui é o modelo anterior que a gente já discutiu da gramática descritiva. Para eu apagar aqui, depois eu apago, antes de enviar para vocês. Então, a gramática escolar ela é recorrente, isso sim, desde o início do século XIX. A gente vai encontrar propostas em todas as línguas novamente. Obviamente, com o avanço da ciência, da tecnologia, das novas demandas sociais, esse modelo de língua de gramática vai se alterar. A gente tem, mesmo dentro da linguística aplicada, dentro da psicologia, com o desenvolvimento da pedagogia, das novas metodologias de ensino, essa gramática escolar vai se alterar, obviamente, né? Mas o que a gente observa nela é uma forma mais sintética de sistematizar a língua. Então, a gente encontra essa gramática sempre acompanhada de imagens, de tópicos, com definições breves, exemplos, né? E no prefácio há um apelo ao uso desse manual no ambiente escolar. Outra característica é a proposição de exercícios para cada unidade descritiva. Olha que interessante, essa gramática aqui é do século XIX, início do século XIX, 1835, uma gramática francesa, né, nova gramática francesa, diz assim: este resultado satisfatório vem da feliz e constante harmonia entre uma teoria clara, simples, metódica e de uma prática bem graduada e proporcional ao conhecimento das crianças. Então a gente vê aqui a preocupação com o método e com a clareza desse manual. E com a gradualidade do conhecimento, né? Então ele percebe o aprendiz em diferentes etapas e propõe atividades para essas muitas etapas. O novo procedimento acompanhado de exercícios que despertam continuamente a razão e a memória do aluno. Então a gente vê necessariamente a presença de exercício com a preocupação de articular o conhecimento aprendido e a memória, né? Então, que habituam a associar os princípios da língua francesa da gramática geral. Então, aí tem uma articulação com a ideia de gramática, princípios de língua, né? Bom, acho que uma característica importante é a diagramação, a recorrência de cores, quadros, imagens, os textos são sintéticos, né? Uma descrição bem didática, uma preocupação com aspectos fonológicos e ortográficos que outros modelos gramaticais talvez não tenham. A preocupação, o início pelo trabalho da morfológico,
com a definição das classes de palavra, depois indo para um período simples, depois indo para um período composto, essa gradualidade do conhecimento. Estou acelerando um pouco, porque acho que eu já falei muito, o tempo está acabando. Então, a gente tem um exemplo aqui, eu comparo uma gramática francesa, que é de 1991, gramática do francês atual, com essa mini gramática, a classe do advérbio. Vejam só, como tem proximidades, né? A gente tem recorrência de imagem, a gente tem um texto explicativo aqui tem um poema, a gente tem aqui claramente o número da classe, com letras diferenciadas, uma definição, por mais que a gente não consiga ler, a gente consegue identificar, né? Exemplos, aqui exemplos com letras destacadas e marcação, a gente vê do verbo, por exemplo, a gente vê aqui a ideia ainda muito simples da ideia de advérbio como a classe que apenas altera o verbo, aqui não, né? A gente vê o advérbio mudando o advérbio também, ele mudando o adjetivo também, matização aí do advérbio, e, por fim, uma categorização dessa classe. Então, assim, é um modelo que também é bem conhecido e que se repete dentro das tradições românicas, né? Obrigado, Débora, pelo comentário. Depois eu vou comentar. Mas essa gramática escolar, ela tem uma função muito importante como um ato político, né? Ela serve ao Estado. Então, por exemplo, a gramática de 1811, que é acho que é a primeira gramática mais voltada ao ambiente escolar, apesar de eu ter tratado como uma gramática também tradicional, o Figueiredo, que é o autor, vai falar assim, ó, razões foram estas, Senhor, ele está dirigindo ao rei, né? Que juntamente com a muita humanidade e benignidade de vossa alteza, e com que vai desde o princípio imitando as grandes virtudes com a majestade do sangue herdou as boas qualidades, que admiramos, que sem mais contradição, ouso ser o primeiro em me dedicar nessa pequena arte que lhe ofereço as primícias às minhas aplicações e sincera demonstração de meus desejos. Ou seja, ele dedica isso ao rei, na tentativa de que o rei seja, diz aqui ao final, protetor e patrono de quem a professa. Né? Ele quer encontrar, então, a figura de um mecenas, até fala digno mecenas aqui, para a obra dele. Então a gente vê como um ato político associar isso à figura de um rei, por exemplo. Mais modernamente, a gente vê isso com o movimento do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, né? Então a gramática traz o carimbo na sua capa e a gente vê mais uma vez isso como um ato político. Passa por todo um processo de seleção que é condizente com aquilo que o Estado prevê como ideal de ensino de língua. Então, a gramática escolar, a gente ainda poderia encontrar outros 2 subtipos, na verdade 3, né? Uma gramática da língua materna, como a gente já tem discutido, mas também haveria uma gramática escolar para o ensino de língua estrangeira e uma gramática dita contrastiva. Eu vou saltar a língua estrangeira, porque nosso tempo é curto, mas vocês entendem o escopo em que ela acontece. Depois vocês podem olhar um pouco o que está escrito aí. Mas o que a gente vê aqui também é a disposição muito enxuta do conteúdo, também muito alegórico, com muita cor, muita imagem e muito presa ao limite da frase, né? Algumas características da gramática escolar. Esse aqui é um modelo de gramática de 2017 de ensino de espanhol. Mas a gente também tem ensino de português e de outras línguas. Uma outra coisa que vale a pena trabalhar na gramática escolar de língua estrangeira é a pouca apreciação, a variação da língua, né? Quando muito se trata a questão da variação diatópica. A gente também tem um outro modelo, que é a gramática escolar contrastiva, e aí a gente tem uma bastante interessante,
publicada no Brasil pela Publifolha, dentro da gramática Ruais, né, que é um texto brilhante que vai comparar o português, espanhol, italiano e francês. Essa gramática contrastiva, ela vai além do interesse de ensino. Ela tem esse interesse de ensino, porque ela vai procurar pontos de encontro e, portanto, que facilitam o aprendizado daquela língua estrangeira, e pontos de distância, que, portanto, seriam pontos de maior dificuldade para o ensino daquela língua. Mas ela também permite, desse modo, a descrição da própria língua, né? Das próprias línguas, ao identificar padrões recorrentes dentro das línguas românicas, por exemplo. Aqui a gente encontrou uma gramática que compara 4 línguas, mas pode ser duas línguas, né? Isso aí depende do interesse do autor, e a gente encontra isso também, mais uma vez, em todas as línguas. E aí, muito essa vinculação ao ensino de língua estrangeira. Bom, agora eu estou entrando no tópico final, espero que vocês aguentem mais uns 5 minutinhos, que é verificando como é que todos esses modelos foram se estruturando ao longo do tempo. Esse aqui é um artigo escrito juntamente com uma orientanda de iniciação científica, que está para ser publicado, imagino que no próximo mês ele vai sair na revista Contextos Linguísticos, e de repente vocês podem ter acesso a toda a informação. A gente compilou, a gente fez um acervo digital de gramáticas, a gente consultou bibliotecas Brasil, Portugal, Angola e Moçambique, foram 15 bibliotecas universitárias e 4 bibliotecas nacionais, né? E, para além delas, a gente consultou alguns acervos eletrônicos que disponibilizavam esses materiais. E aí a gente controlou alguns fatores para entender como é que se deu ao longo do tempo a produção de gramática. Então a gente viu a origem do autor, o nome da gramática, o ano da primeira publicação dessa gramática, a cidade em que essa gramática foi publicada, qual é o tipo dessa gramática, e a gente controlou também o gênero e sexo do autor. Dá uma informação bem interessante, pensando que a gramática, como a gente já tinha dito, ela não é um elemento isento, né? Ela traz todo uma verdade para aquele autor, uma verdade que se quer instaurar, se a gente procura trabalhar desde uma perspectiva mais discursiva da análise, né? No final, a gente conseguiu 161 gramáticas do português. Dessas 161, a gente conseguiu acesso total aos livros, né, de 66 itens, parcial a 9 itens, e nenhum acesso, para além dessas características, né, origem do autor, nome da gramática, o ano de publicação, essas informações a gente conseguiu coletar. Mas o texto a gente não conseguiu de 86 desses itens, né? Então, olhando essa abordagem ao longo do tempo, a gente vê lá no final do século, início do século XVI, a composição da primeira gramática, logo uma segunda gramática do português. Depois há um movimento estagnado, né? Na consulta feita, a gente não encontrou nenhuma gramática do século XVII, a gente sabe que existe, mas não foi encontrada dentro desse acervo, mas a gente sabe que existe. E aí no século XVIII a gente vai encontrar 5 gramáticas, e aí no século XIX a gente começa um boom de produção de gramática, né? A gente vai para 63, 60 gramáticas, e no século XXI, ou seja, em duas décadas, a gente está em 20% do que se pode viver no século XXI, a gente já tem a metade do que foi produzido em todo um século no passado, né? Então a gente tem uma estimativa de um grande incremento na produção de gramáticas nos próximos anos. Vejam só, isso aqui é resultado, obviamente, do desenvolvimento dos estudos da linguagem, a linguística, fim do século XIX, né, século XX. A gente vê que isso vai implicar na produção desses manuais. Se a gente faz uma relação com o espaço, né, dentro da comunidade lusófona, a gente encontra o Brasil como um grande expoente na produção de gramática, 103 das 161 gramáticas encontradas, e Portugal em segundo lugar, com 29% das gramáticas. É óbvio que a gente tem que respeitar aí
as proporções populacionais e geográficas. A gente tem no Brasil uma população muito maior, que vai exigir um mercado editorial muito maior, e por isso uma produção maior. Mas é muito triste você não encontrar nenhuma gramática produzida em Angola e uma gramática apenas em Moçambique, né, que é a gramática portuguesa de José Maria Helvas, publicada em 1927. Então, assim, há uma necessidade de uma abordagem mais da decolonidade, né, nesse contexto africano. A gente encontra também alguma recorrência de gramáticas dentro de comunidades francófonas e na Espanha, uma produção forte, especialmente dedicada ao ensino de português como língua estrangeira. Se a gente faz uma relação do tempo com o espaço, um cruzamento dessas informações, a gente vê que até século XVII é Portugal quem manda, são poucas as gramáticas, a gente viu, mas no século XIX o Brasil já ultrapassa a produção frente a Portugal. E a gente encontra algumas gramáticas de língua estrangeira, português como língua estrangeira, produzidas em outras comunidades francófonas, como eu disse para vocês. Depois, o Brasil vai sempre se manter à frente na produção. Engraçado aqui no século XXI, vale a pena destacar, é que as gramáticas produzidas fora das comunidades lusófonas ultrapassam, inclusive, as gramáticas produzidas dentro da comunidade portuguesa, europeia, digamos assim. Óbvio, nós estamos considerando aqui o acervo que a gente compilou. Pode ser que haja coisas para além disso, mas acho que é um acervo bem representativo. Então, a primeira gramática referente ao contexto brasileiro, né, a primeira gramática produzida no Brasil por um brasileiro foi em 1816, o Ignácio Fortes, Arte da Gramática Portuguesa. Mas havia, 10 anos antes, um brasileiro que havia produzido, um filólogo brasileiro, Antônio de Moraes Silva, mas produziu sua gramática em Portugal, foi em 1806. E aí a gente percebe, no século XIX, que o Brasil tem o maior distanciamento de Portugal na produção, né? Então, coloca-se em um lugar de muito destaque na editoração brasileira de gramáticas, produção brasileira de gramáticas. E aí, destacando as cidades que têm maior participação nisso, a gente vê São Paulo, Rio de Janeiro no Brasil. São Luís, no século XIX, teve uma participação significativa de produção de gramática, né, que se destaca diante do contexto. Vale a pena investigar o que estava acontecendo em São Luís no século XIX. Portugal se distribui aí nas principais cidades, Lisboa, Porto, Coimbra. E há produções de outras cidades, com quantidade bem discreta, que é o caso de Maputo, Moçambique, Paris, Madrid, Barcelona, são quantidades bem insignificantes diante do todo que a gente vê, né? Agora, um detalhe que eu acho que vale a pena a gente conversar é sobre a participação da mulher na produção de gramática. Vejam só, das 161 gramáticas encontradas, apenas 12 dessas gramáticas são produzidas por mulheres. 10 compartilham autoria entre homens e mulheres. E 139 é produção exclusiva de homens. Essa produção feminina só vai acontecer, digamos assim, meado para o fim do século XX, né? Que é a primeira gramática encontrada, Lições de Português, da Noêmia Carneiro, publicada no Rio de Janeiro, né? Ainda assim, no século XX, a gente tem 5 gramáticas femininas, de autoria feminina, e no século XXI, 7 gramáticas de autoria feminina. Um aumento, é claro, mas ainda bastante tímido, né? E aí a gente pensa, qual que é o lugar da mulher nessa tradição? Já que a seleção, a composição de uma norma, ela, como a gente viu, tem interferências sociais. De que modo uma norma padrão construída exclusivamente, posso dizer assim, por homens, permite um diálogo com uma norma culta, ou com qualquer outra variedade da língua, né? É cobrado, portanto, a participação de um público mais heterogêneo na produção dessa gramática. Quanto à representatividade de autores, a gente vê que o mais representativo é Celso Cunha, que é autor de 6 gramáticas diferentes. Para quem não conhece, essa aqui é a figura de Celso Cunha.
seguida pela figura do Beccaria, também autor que certamente todos aqui conhecemos, com 4 obras. Vicente Macipe, que trabalha muito com ensino de português para estrangeiro, e Manuel Said Ali, que é um gramático de norma padrão, também consultado, a gente vê que no acervo gramático maior português, gramática da linguagem portuguesa, que está presente aí em 3 países, né? Então tem uma representatividade bem interessante, por mais que seja agora um documento histórico, não um documento de referência para a língua. E, de novo, Celso Cunha, junto agora com Sintra, tem uma circulação boa. Dos 15 acervos foi encontrado em 4 bibliotecas a nova gramática do português contemporâneo. Então, ou seja, esse é o modelo de gramática com maior circulação. E um outro dado importante, como a gramática do português falado do Ataliba, organizado pelo professor Ataliba, também tem uma circulação importante entre o Brasil e Portugal. Ou seja, uma gramática descritiva que tem uma aceitação importante, que significa que esses estudos descritivos têm uma circulação bacana, né? Bom, pensando agora na tipologia, a gente vê que há uma grande produção de gramática escolar dentro do contexto da língua portuguesa. A gramática histórica tem 5%, a descritiva 12% e a tradicional 28%. Então, a descritiva, que é aquele modelo mais novo que a gente quer ampliar, ainda tem um caminho muito longo, né? Especialmente pensando na análise dessa gramática escolar, que, se analisada separadamente, a gente vê que há uma abordagem normativa massiva dentro da gramática escolar, né? Ou seja, o modelo que é apresentado na escola é um modelo normativo em 88% dos casos. Há uma produção significativa aqui de 10%, depois eu vou arrumar esses gráficos, tá? De língua estrangeira, de ensino de português para estrangeiro, mas a gramática descritiva no ambiente escolar é apenas 2%, corresponde a 2 manuais apenas, todos muito recentemente publicados, ou seja, nós temos uma responsabilidade, uma necessidade de ampliar essa abordagem descritiva moderna, portanto, dos estudos da gramaticografia no ambiente escolar. É um desafio, como já disse, porque tratam-se de compêndios muito amplos para se aproximar da linguagem escolar, que tem suas especificidades, né? Bom, a gente vai ver aqui ao longo do tempo como isso vai se desenvolvendo, a gramática escolar já no século XIX como a mais recorrente, a gramática descritiva vai ganhando espaço a partir do século XX, é um modelo mais contemporâneo, portanto. Bom, eu vou terminando, passo assim bem rápido por conta do horário, só para dizer que destacar algumas questões, né? Pensando nas nossas considerações finais. Então, quais são as implicações de uma abordagem como a que eu trouxe para vocês hoje, né? Entender o desenvolvimento da gramaticografia é entender como se desenvolveu a sociedade, como essa sociedade foi lidando com a língua ao longo do tempo. Esse tipo de informação que é revelado, né? Especialmente trabalhando a gramática como um recurso tecnológico que registra e ensina a língua. Então a gente vê que no início essa gramática lusófona ela é muito presa a um traço normativo, mas que tende a assumir novas características, né? Uma gramática mais teórica, uma gramática descritiva, uma gramática que se aproxima do modelo escolar, mas isso, se a gente observa na linha do tempo, é algo muito, muito recente ainda, que nos indica uma necessidade de crescimento nessas áreas. Então, essa abordagem gramaticográfica nos revela, na verdade, qual é a sociedade em que vivemos. Uma sociedade, considero, muito conservadora ainda, né? Tanto na produção desse material, o lugar de produção ainda é muito centralizado, a figura do homem ainda está muito ali presente, o modelo de língua ainda é muito tradicional, muito distante de um uso mais variável, contemporâneo, né? E aí,
o espaço, o tempo, o tipo, o gênero, o sexo, como eu sintetizei agora há pouco, evidenciam como essa gramática lusófona, ela é bem tradicional, digamos assim. É interessante ainda fazer uma comparação desses últimos dados com as tradições do espanhol, do francês, do italiano. Isso está sendo feito, a gente já concluiu do espanhol, do italiano está em vias de conclusão, o francês ainda está por iniciar, e acho que isso vai permitir verificar como as nossas sociedades se aproximam ou se distanciam no tratamento da linguagem, né? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, acho que eu falei muito ainda, mas espero que tenha contribuído. Então, agradeço a Débora novamente pelas palavras, espero que você se sinta ainda mais instigado e que participe mais e mais do normal, assim como a Priscila e todos os colegas, né? Thales, você pergunta se esses dados vão ser estão contidos em artigo. Sim, na Editora Contexto, a gente vai... Editora Contexto, desculpa, na revista Contextos, da Universidade Federal do Espírito Santo. Está em fase de edição, imagino que no próximo mês seja publicado. Que é esse dado final que eu trago para vocês. Tem o dado inicial, que é essa tipologia, essa discussão de tipologia, eu também enviei para uma revista, tem avaliação, vamos ver se vai sair, posso compartilhar depois com vocês também. Não sei se tem alguma pergunta sobre o conteúdo ou qualquer outra coisa, se eu puder ajudar. E é isso. Professor Leandro? Olá. Então, como eu já disse, estou extremamente encantada em conhecê-lo. De fato, eu confesso que não conhecia nenhuma publicação do senhor, ainda não conhecia efetivamente. E aí eu fico muito feliz, principalmente com as minhas duas turminhas, que você comentou desde o início da sua fala, que são a Débora, que é a minha orientanda atualmente, e a Priscilinha, que já foi minha orientanda de iniciação científica. E aí eu fico muito feliz, principalmente porque elas seguem realmente as minhas orientações, digamos assim, que eu sempre digo a elas que elas devem ser exímias pesquisadoras. E aí, de fato, elas têm esse mérito de tê-lo descoberto, então, porque elas pesquisaram e realmente também se empenharam muito para a organização desse curso, e eu dei carta branca para elas escolherem, inclusive os palestrantes, e escolheram muito bem escolhido. Agradeço. Elas descobriram as vantagens, de novo, dessa pandemia, né? Elas nos descobriram, e eu acho que permite esse diálogo mais estendido, né? A gente, quando não vivíamos nesse cenário, se limitava muito à necessidade de autorização da instituição para se locomover, e a locomoção, às vezes, além do valor, é muito difícil e tudo mais, quando é tão fácil, né? Acho que a gente aprendeu com isso. E é muito bom para criar diálogo, criar espaço de crescimento, né? De conhecimento. Eu estou muito feliz, de fato. Aí eu aproveito também, professor, eu estou trabalhando exatamente sobre isso nas minhas aulas de mestrado, no PPG Letras agora, e aí eu peço a sua permissão para poder colocar essa gravação à disposição deles também. O senhor permite? Claro que sim. Ok. Inclusive, eu estou tão atarefada que eu não atentei-me em chamá-los para assistir a sua fala. Infelizmente, eu poderia ter feito isso e acabou passando despercebido. E assim, eu fiquei... É claro que eu sempre me impressiono quando eu vejo esses números relacionados com as mulheres e a nossa participação como autoras. E aí é bem compreensível, né, professor Leandro, porque o nosso espaço na academia ele é muito recente. Então, nós mulheres estamos agora praticamente em maior número já na academia, principalmente na pós-graduação, mas isso é muito recente, tá? Então, acho que foi no final do século XX, nesse início do século XXI, que nós estamos vendo essa presença mais maciça, praticamente, de mulheres. Então, eu acredito que
daqui a 100 anos, por exemplo, esse número vai estar modificado. Espero que menos, mas eu tenho certeza, se a gente vê assim, por mais que seja tímida, né, relativamente tímida, a gente tem nomes, assim, a gente pensar em gramática, a gente não deixa de pensar em Maria Helena de Moura Neves, a gente não deixa de pensar na portuguesa Maria Helena também, exatamente, né? Então a gente tem nomes dentro da tradição do português fortíssimas, mas no espanhol também a gente tem a Violeta de Monte, a organização da gramática descritiva de italiano tem papel feminino, né? Então acho que assim é um caminho sem volta. É uma pena que a gente tem os preconceitos, né? E a gente dificulta o acesso da mulher, a gente sobrecarrega a atividade, a gente diminui o valor dessa produção, mas tem que aprender, né? Acho que não tem como conter isso. Eu só espero, professor, que, como o senhor citou, que a sociedade ainda é muito tradicional, né? E, enfim, carrega muitas ideologias ali com relação ao espaço da mulher. Eu só espero que não haja um retrocesso novamente. Que voltem a definir o nosso espaço como outro espaço, e aí... Bom, torcer que não. Eu espero que não dá. Agradeço muito, então, em nome do grupo, em nome da equipe, a sua participação e a sua fala maravilhosa. Eu que agradeço, professora, agradeço muito. A interlocução, espero a gente poder trocar muitas coisa, mas alguém quer fazer alguma pergunta? É isso que eu ia perguntar. Alguém tem alguma pergunta? Maravilhosa essa palestra, né, gente? Amei também. Obrigado, gente. Um silêncio muito forte. Todo mundo entendeu tudo. Todo mundo entendeu tudo, exato. Não ficou dúvida nenhuma, né? Eu tinha uma pergunta, mas o professor meio que já respondeu lá nos seus slides, que eu ia perguntar se você acha que existem interesses implícitos ou explícitos, né, que contribuem para essa imposição do padrão, essa imposição da gramática. Com certeza, e é muito interessante. Acho que sempre tem, né? Sim, é muito interessante que isso ficava muito explicitado lá no início, nas gramáticas iniciais, especialmente aqui no Brasil. Até comentei um pouco disso, né? Assim, sem vergonha alguma, o autor dizia: ó, essa gramática é para fulano de tal, que é douto, que é senhor, que é não sei o que, não sei o que. Não tinha qualquer reticência na descrição, né? Hoje em dia a gente mascara mais, mas eu acho que sempre a gente sempre está orientado por um interesse, né? E a gente faz uma abordagem mais discursiva nessa definição, é um interesse bastante ideológico, às vezes mais consciente, às vezes não tanto, mas sempre. Bom, então, se não tivermos mais perguntas, acho que podemos encerrar, então. Perfeito. O evento de hoje. Eu vou perguntar aqui sobre o material, eu vou enviar com as correções que eu fui apontando, faço a correção e envio, posso enviar para a Priscila, e daí a Priscila compartilha com vocês. Perfeito, material muito bom. Tá ok? A gente vai conversando, então. Um abraço, obrigado, gente, pela oportunidade. E meu contato vai lá no material, se vocês quiserem também fazer contato comigo. Obrigada, professor, mais uma vez pela disponibilidade. Obrigada, professor. Que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou interromper a gravação.